eu tenho uma lanchonete e um bar de churrasquinho no setor 7, que é o Alphaville, no Alphaville e no Limoeiro. E lá, graças a Deus, tem dado algum resultado para a gente ainda, mas tem muitas pessoas que precisam trabalhar e nós tivemos que demitir alguns funcionários, porque quanto a essa pandemia, sobre isso aí que pediu nós para parar, e nós já estamos com 106 dias e até hoje nós não temos solução nenhuma ainda. Então, quer dizer, nós estamos querendo qualquer soluções desse povo, do poder aqui, que todos precisam trabalhar, nós precisamos pôr pessoas para trabalhar, tem mais gente que precisa do trabalho. Então não somos nós só que somos donos, mas sim também as pessoas também que precisam do trabalho. Igual, se tivesse escola, eu estaria empregando mais 6 pessoas. Gente, vamos ver, né, o que todo mundo pode fazer para nós, velho. Eu tenho espaço, por que a gente não pode trabalhar com os espaços de 2 metros, né? Se eles pudessem liberar para a gente, olha, e pôr os fiscais para fiscalizar isso. Porque tem muitos lugares que estão funcionando e os fiscais não estão indo lá. Como os meus pontos são na avenida, então quer dizer, eu sou o primeiro alvo deles. E chega, fala comigo, eu tenho que acatar. Fui notificado, não esperei nem tomar multa, mas quer dizer, são 6 pessoas que estão precisando trabalhar. Nós precisamos ver o que ele tem para fazer para nós. Porque Fabriciano fica aberto. Veio falar com nós que eram os bares que vinham fazendo o fluxo para a pandemia crescer, o coronavírus, mas não somos nós. Está aí ó, a prova. Olha como que está aí como se diz, né, o gráfico mágico desde o gráfico. Só vem subindo. E nós 106 dias parados. Então, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? Se tem as outras cidades, como uma cidade que está aberta, e nós vamos ficar fechados, a turma da nossa que é daqui sai, vai para Fabriciano, volta de lá falando que lá está muito bom e tudo bom, e nós fica sem ganhar dinheiro, sem pôr as pessoas para trabalhar, e Fabriciano estourando daquele jeito. Qual é o tamanho do impacto para vocês com esses 106 dias parados, né, do comércio de vocês aqui em Timóteo? É em torno de metade da receita da gente, né? Porque hoje a gente trabalha com delivery, o cliente pode pegar, no nosso caso, a gente não está tão prejudicado quanto os bares, o cliente pode ainda pegar no estabelecimento, comer no carro, nesse sentido ainda a gente não está tão prejudicado, mas mesmo assim a receita da gente caiu em quase 50%, mas hoje, igual hoje, essa manifestação que está sendo feita aqui pacífica, eu estou aqui mais apoiando o pessoal dos bares, que eu sinto que eles estão muito prejudicados, muito mesmo, estão aí há 106 dias sem poder funcionar e todo mundo tem família para sustentar, tem funcionários e não dá, eu acho que a gente chegou num limite que não tem mais condição desses comerciantes ficarem fechados, tudo tem suas regras, eu acho que a gente tem que funcionar seguindo as normas da OMS, dando distanciamento, atendendo um público menor para não dar aglomeração, mas eu acho que tem que achar uma forma de deixar esse povo funcionar. Eu tinha, né, um comércio de bar noturno e infelizmente já há mais de 100 dias, né, fechado. Eu infelizmente tive que entregar o ponto, fechar o meu comércio definitivamente, porque a gente infelizmente que somos pequenos, né, a gente não tem estrutura suficiente para segurar, né, aí vamos dizer assim, esse capital de giro, né, para a gente segurar todo esse tempo fechado, né. A proposta era trabalhar com delivery, porém a gente não tem, o delivery infelizmente ele é bom, mas o retorno financeiro ele não é suficiente, né, para quem paga aluguel, paga os impostos, né. Então o delivery de fato ele ajuda, né, mas para quem não tem um capital de giro, para quem tem um comércio pequeno, infelizmente ele não tem essa capacidade de segurar, né, todos os custos, né, e despesas que nós temos, né. Então devido a todo esse problema, eu tinha 3 funcionários, né, e infelizmente tive que dispensar esses 3 funcionários. Tentei segurar aí por alguns dias, né, por mais uns 15, 20 dias, mas aí infelizmente veio as despesas e eu tive que fechar definitivamente o meu comércio. E o problema é que, mesmo fechando o comércio, a gente tem uma dificuldade, né, devido a essa pandemia, de uma recolocação profissional.
né? Eu até comecei a trabalhar aí em uma outra empresa, né? Mas infelizmente o próprio proprietário, o diretor dessa empresa me chamou depois e falou, olha, eu vou ter que dispensar porque infelizmente a gente está passando por um processo difícil. Também vamos ter que ter outras demissões, né? Na próxima semana a gente vai demitir mais algumas pessoas e infelizmente eu não posso continuar contigo aqui, né? Eu trabalho na área de gestão já há 25 anos, né? Sou formado em administração de empresa e fui cogitado até por outras empresas também para uma recolocação profissional, mas como a dificuldade ela é comum a todos, né? Infelizmente não está se conseguindo também empregos, né? E é isso aí, estou parado, né? Mais de 100 dias aí sem nenhuma renda, fonte de renda. A única fonte de renda que eu tinha era meu bar, e assim como muitos outros, né? Infelizmente estão agora, né? Há mais de 100 dias fechados, a gente não consegue mais ter esse fôlego financeiro, né? O que você tem para falar para os representantes de bares, lanchonetes, restaurantes que estão aí há mais de 106 dias parados? O que a prefeitura pode adiantar aí de trabalho que vocês estão fazendo, realizando nesse sentido? Bem, na verdade, os bares, restaurantes, lanchonetes, eles estão no sistema de delivery, né? Eles estão realmente fechados para atendimento ao público. Só que isso não depende somente da prefeitura, não depende. Nós seguimos uma deliberação 17 do governo do estado. E no governo do estado está, além de bares, restaurantes, tem outras atividades que foram vedadas, como shopping, galerias, né, que é o caso de Timóteo, não tem, mas eles estão nessa mesma condição. Tá? Na verdade, o governo de Timóteo, no caso a prefeitura, a gente entende a situação que estamos atravessando, não gostaríamos que isso estivesse acontecendo. Tá? Na verdade, a gente queria que estivesse tudo funcionando normal, mas não uma coisa exclusiva de Timóteo. Não é Timóteo que está nessa situação, em várias cidades do Brasil e do mundo. Estamos atravessando esse momento que é uma pandemia. Tá? Existem cidades que seguiram por outros caminhos, né? Mas infelizmente nós estamos preferindo seguir pelo caminho que está na deliberação, que está na vigência do governo do estado, certo? Então a gente não fechou a economia total da cidade, o comércio está funcionando com horário restrito, as lanchonetes, restaurantes e bares estão funcionando somente no modelo delivery, porque está permitido por esta forma, tá? Nós estamos, graças a Deus, nós temos no melhor, em termos de, vamos dizer, de hoje, contágio. O contágio na nossa cidade é o menor que temos, né, em termos aqui da região do Vale do Aço, até por causa, talvez, não vou dizer somente só por causa disso, mas é por causa de cuidados que nós temos tomado, né? A Secretaria de Saúde, toda a administração tem trabalhado em cima disso. Nós temos um problema também, a questão de leitos. Nós temos 10 leitos para serem colocados em atividade, 10 leitos de UTI. Quando a gente tiver esses 10 leitos, de repente tem outras situações que a gente pode flexibilizar mais. Mas estamos trabalhando, ontem foi assinado o convênio com a instituição que vai operar esses leitos. Eram leitos de UTI neonatal que estavam parados no Vital Brasil, né, já há alguns anos. E a gente precisava de credenciá-los, esses leitos, para ele poder, né, e agora tem que transformar de UTI neonatal para UTI adulto. Mas a gente está trabalhando, a prefeitura já está trabalhando incansavelmente em cima dessa situação, desse credenciamento. A partir daí, quem sabe a gente possa ter mais segurança, porque hoje nós estamos no pico do contágio, né? De ontem para hoje, foram mais 20 novos casos confirmados de Covid-19 na nossa cidade. Então é o seguinte, nós temos que ter segurança para fazer qualquer coisa, porque parece que é uma coisa que, de repente, pode fazer uma coisa fácil, mas é muito difícil de tomar esse tipo de atitude. Isso não depende somente do prefeito. Existe um comitê, esse comitê se reúne semanalmente e é discutido. Ali tem várias vertentes que podem, para chegar numa situação, depende da aprovação desse comitê, para não ficar uma coisa somente pessoal. Não é o prefeito que toma essa atitude isoladamente. É uma atitude que é tomada junto com o comitê, tanto quando no momento de fechar, como no momento de flexibilizar. E ainda a gente não teve essa situação de poder flexibilizar mais do que estamos hoje, certo? Então, assim, nós estamos trabalhando para que isso possa acontecer. Talvez em breve nós podemos ter uma surpresa positiva, mas nós dependemos de como vai comportar o vírus dentro da nossa cidade. Ok, e então, assim, falando sobre esses leitos de UTI, existe um prazo, né? Vocês estão trabalhando com algum prazo para a entrega dessa adição de leitos de UTI, para aí, quem sabe, então,
trabalhar no sentido de maior flexibilização, quem sabe, de algumas atividades? Então, os leitos de UTI, eles estão, né, como eu te falei, foi assinado o convênio ontem com a instituição que vai operar, que é o hospital, a mesma entidade que cuida da UPA da nossa cidade, é o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, ela que vai fazer. Então, agora a gente está trabalhando com um prazo de mais ou menos 15 dias, que é o tempo que vai fazer essa transformação dos leitos, né, de UTI neonatal para UTI adulto. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, não tem, né, depende muito, porque também nós estamos vivendo um momento. Hoje já foi liberado o processo licitatório de contratação, ou melhor, processo seletivo para contratar profissionais para assumir essa UTI. Porque eles entraram com operação, mas nós precisamos de mão de obra, precisamos de recurso humano. Precisamos também de equipamentos, né? Transformar esses equipamentos. Então precisa de camas. O mercado está recessivo nesse tipo de equipamento, porque a venda está sendo muito grande, respiradores, até os próprios medicamentos estão tendo falta. Nós estamos trabalhando com um prazo de 15 dias aí de previsão, pode ser que se estenda um pouco mais, pode ser que antecipe, eu não vou criar essa expectativa, mas nós estamos trabalhando com um prazo médio de 15 dias, para que esses leitos possam entrar em operação.